Nós temos facilidade para entender, identificar e até perceber quando nós estamos dependendo emocionalmente de alguém. Mas e quando nós somos codependentes emocionais? Você já ouviu falar nesse conceito? Sabe do que se trata? Eu sou Cristina, psicóloga aqui na Clínica Casuly, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre codependência emocional. Para que não fique dúvida, eu vou começar explicando um pouquinho a diferença entre dependência emocional e codependência emocional. O dependente emocional é aquela pessoa que sente que precisa do outro para viver. Ele precisa do outro para tomar decisões, sejam coisas pequenas ou grandes da vida dele. Ele precisa do outro para validar as coisas que ele vai fazer. Ele está sempre precisando que tenha alguém para servir de suporte para ele. Já o codependente emocional, ele sente a necessidade de servir o outro, de ajudar o outro o tempo inteiro. Então ele é aquela pessoa que é o contrário, né? Ele vai servir o outro o tempo inteiro. Ele é normalmente aquela pessoa que acha que é o único que sabe as datas das coisas, né, importantes, data que vence alguma conta, que se ele não estiver à frente de tudo, as coisas não vão se resolver, que só ele sabe decidir e definir as coisas só caminham se ele estiver junto. O problema é que muitas vezes a pessoa que se relaciona com o codependente emocional não percebe quando essa relação pode começar a ficar tóxica. Por quê? Normalmente são pessoas que vão ter uma característica mais manipuladora. Então, para que tudo funcione, para que ele de fato dê conta de tudo, ele precisa, e às vezes isso acontece até de uma forma não intencional, mas ele precisa que ele tenha esse controle sobre a vida das pessoas, sobre como as pessoas estão lidando com as coisas, o que elas estão fazendo. Ele precisa manter tudo organizado para que ele possa dar conta de fazer tudo. Mas muitas vezes ocorre a manipulação por trás disso. Mas aí a gente precisa pensar numa coisa. Como eu vou saber se a pessoa realmente só quer ajudar? Ela só é uma pessoa com boa vontade, que gosta, né, que está ali sempre que possível tentando ajudar as outras? Ou a gente está falando de uma codependência emocional? Algumas características a gente pode observar nessa questão da codependência. Por exemplo, o codependente, ele tem uma tendência a parecer o salvador. Ele sempre vai fazer tudo pelos outros primeiro. Então, ele vai ter uma tendência a resolver a vida de todo mundo para depois pensar na dele, né? Então, é aquela pessoa, geralmente, uma mãe, por exemplo, a gente pode pensar naquela mãe que arruma tudo, serve o almoço para todo mundo, organiza o almoço de domingo ali para todo mundo e só depois, todo mundo já acabou de almoçar, ela senta à mesa para poder comer alguma coisa. Então, está sempre pensando no outro primeiro para depois buscar as suas próprias necessidades. Uma outra característica que a gente também pode pensar na codependência emocional é que essas pessoas, elas precisam que quem convive com ela se sinta pouco capaz. Ela, de uma certa forma, vai acabar, ainda que não seja de uma forma intencional, fazendo você pensar que você não vai dar conta daquilo, ou gerando uma dúvida, pelo menos. São aquelas pessoas, por exemplo, que se você disser assim, eu estou pensando em ir para tal lugar hoje, vou viajar. E aí eu estou pensando de ir dirigindo o meu carro. Essa pessoa logo vai vir com aqueles questionamentos que geram um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança. Mas será que você consegue? Você não acha perigoso ir viajando para tal lugar, pegar estrada é perigoso? Alguém mais experiente que dirija mais tempo, não seria mais prudente? Então, o codependente emocional, ele acaba tendo um pouco dessa necessidade de gerar a dúvida no outro, para que você possa depender, né, e buscar a ajuda dele, né? Ele vai estar sempre ali disposto para te ajudar. Outra coisa que a gente observa no codependente emocional também é que geralmente eles têm uma dificuldade de dizer não. E aí eles vão estar sempre desagradando a eles mesmos para poder agradar a outra pessoa. Isso vai acontecer com muita frequência entre eles, né? E isso acaba sendo também uma forma deles deixarem claro o quanto você tem sorte em tê-los, né, por perto, o quanto você precisa dessa pessoa perto de você. Uma conduta que a gente precisa ter cuidado quando a gente está falando de codependentes emocionais
é observar, porque geralmente, como eles precisam dessa atenção voltada para eles, eles querem que você sinta o tempo inteiro o quanto você precisa deles, né? O quanto eles são importantes para você, eles vão acabando te distanciando de alguma forma de outras pessoas. Então, ninguém é capaz de oferecer tanta ajuda quanto eles, ninguém vai fazer algo tão bem feito quanto eles. Então, essa sensação de eu basto, né, eu consigo te ajudar em tudo que você precisar, pode acabar fazendo com que você se isole e se afaste de pessoas familiares, amigos, né? Então, é uma questão que a gente precisa também estar atento. Você pode ter escutado esse vídeo e estar pensando que você ou é um codependente emocional ou você convive com um. Isso pode gerar alguma preocupação, mas calma que a gente pode só reorganizar, ressignificar algumas coisas nessa relação. Se você convive com um codependente emocional, um cuidado que você pode ter é de forma empática, de forma carinhosa, mostrar para ele que ele não precisa estar ali servindo o tempo inteiro e que você não é tão frágil ou tão dependente quanto ele possa pensar. Pessoas que são codependentes emocionais, elas têm um pouco de dificuldade de aceitar ajuda, de pedir ajuda. Então, uma coisa que você pode fazer também é ir mostrando, né, que não tem problema vocês dividirem as preocupações, vocês dividirem a forma de pensar em solução para as coisas, né, e que um pode ajudar o outro sem o menor problema. Se você percebe um perfil de codependente emocional na pessoa com quem você está se relacionando, uma outra coisa que você precisa observar são as suas ações. Porque a gente precisa pensar também que ter alguém que está sempre disponível, que está sempre disposto a ajudar, que é aquela pessoa que é a primeira pessoa em quem você pensa quando você precisa de ajuda para alguma coisa, isso também pode ser muito cômodo. E é difícil, às vezes, a gente olhar e entender que a mudança tem que partir de mim, né? Eu preciso ter uma postura diferente, assumir mais responsabilidade sobre as coisas, os problemas que vão surgindo, né? Então, também pensar nisso, né? Se você convive com o codependente emocional, não alimente essa relação, né? Tome também frente das coisas e das decisões na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Aproveita para se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.